O que você pode aprender com os animais? Eles são verdadeiros professores. E apesar do ser humano se achar mais inteligente, ele não é. Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre o que podemos aprender com os animais. Então eu sugiro que você fique por aqui, que hoje tem bastante coisa para você aprender. Boa noite! Boa noite, Augusta, Nicole. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais, mas a gente vai aprofundar. Você sabe que as lives comigo são bem profundas, né? Então sejam muito bem-vindas. Vocês sabem que toda vez que eu começo uma live eu faço uma intenção. E eu sempre faço uma intenção na água. Por quê? A água ela é condutora de energia. Toda vez que a gente coloca uma intenção na água e toma essa água, a gente se integra com essa frequência, porque nós somos feitos de água. Então toda vez que a gente coloca essa intenção, a gente entra nessa frequência junto dessa intenção e logo a gente consegue manifestar isso também. Bom, eu tinha algumas coisas planejadas para falar hoje, mas antes de tudo, né, essa intenção, geralmente eu faço, todas as intenções que eu faço são muito genuínas. E hoje a intenção ela é especial. Então, eu peço que você que tem algum animalzinho, seja cachorro, gato, papagaio, periquito, enfim, qualquer animal que você tenha, fique para assistir essa live hoje. Porque a minha intenção é que você tenha mais consciência para que eles sofram menos. Porque sim, eles sofrem. E quanto menos consciência você tiver, mais eles vão sofrer. Então, recebam. Bom, então vamos lá, que hoje a gente vai aprofundar no que né, no que os animais podem de fato nos ensinar. Mas para você entender isso, eu preciso te explicar que os animais também são seres multidimensionais. Ju, o que é ser multidimensional? A multidimensionalidade, né, pegando na essência da palavra, é multidimensional, ou seja, várias dimensões. Somos vários corpos vibrando em diferentes frequências, em diferentes dimensões. É como se fosse uma estação de rádio ou um canal de TV, ou inclusive essa live que você está assistindo. Essa live só está chegando na sua casa porque ela está numa frequência. Tudo que você está acessando no seu celular é feito de frequência. Então você vai pulando de frequência, né? De live, de conteúdo, você vai acessando frequências diferentes. E nós somos assim também. Nós somos várias frequências. E apesar de você enxergar apenas o corpo físico, se eu pedir para você lembrar do dia mais feliz da sua vida, você vai pensar, você vai sentir, aquilo vai gerar uma emoção, porque você vai relembrar daquele momento e a sua consciência foi até lá. A sua consciência ela é multidimensional, porque você consegue levar ela até um lugar, até uma experiência que você já viveu. Isso é ser multidimensional. Além do que, o seu corpo também é multidimensional, porque quando você era um nenê, depois você cresceu, você virou uma criança, um adolescente, o seu corpo foi mudando. Apesar de ser a mesma pessoa, é um corpo diferente. Por isso, nós somos seres multidimensionais. É só uma pincelada nesse conteúdo, tá? Porque a gente não vai aprofundar de fato na multidimensionalidade, mas é só para você entender que os animais também são seres multidimensionais. Eles também têm um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, para isso, né, para que você entenda, você precisa sair um pouco da caixinha do que falaram e do que você aprendeu até hoje, tá? Tentar enxergar as coisas de uma outra maneira. Além disso,
eu sempre trago muito a informação do campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Elétrico emite, magnético atrai. O campo eletromagnético é feito do cérebro, né? Uma junção do cérebro mais o coração. Porque o cérebro emite ondas cerebrais elétricas e o coração ondas magnéticas. Então, tudo que sai de mim, né? Eu penso e reverbero essa onda desse campo eletromagnético eletricamente e eu atraio tudo que está nessa frequência magneticamente. Então, pensa que você é uma bolinha de energia que tem uma frequência e você, através da sua frequência que vai aumentando, diminuindo, seja você estando numa mais alto astral ou mais baixo astral, né? A gente traz essa informação de emoção. Você vai pendulando, né, nessas emoções e vai acessando coisas que estão na mesma frequência. E isso acontece também com os animais. Então, o animal que chegou para você, ele tinha que chegar para você e ele chegou por ressonância. Então, também não vou aprofundar nesse tema hoje, mas muitas das questões dos animais que chegaram pra gente vieram por ressonância. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você pode atrair um animal que tem ressonância com a ansiedade. E isso pode refletir de diferentes maneiras, né? Ansiedade, separação, hiperatividade, reatividade, insegurança, enfim. Hoje a gente não vai aprofundar nisso, mas é só para você entender que tudo é frequência, tudo é ressonância. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandem aqui. E eu quero fazer um combinado com vocês também. Toda vez que fizer sentido, me manda um coraçãozinho roxo. Pra eu ver que você tá aí, pra eu ver que você tá comigo e que tá fazendo sentido. Se fizer muito sentido, se a cabeça explodir, manda aquele emojizinho que eu gosto também, da cabeça explodindo. Bom, já tô com meu olhinho aqui do lado, porque às vezes a garganta dá uma pegada, mas vamos lá. Esse campo eletromagnético faz com que a gente interaja, né, com tudo à nossa volta. Então, pessoas, situações, os nossos animais, tudo é atraído pra gente através desse campo eletromagnético. Então, a frequência que eu estou emitindo faz com que eu atraia a mesma frequência. Por isso que a gente fala de cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, porque a soma dessas coisas faz com que a gente molde a nossa frequência. Lembra que eu falei? Se você pensar no dia mais feliz da sua vida, você pensa nesse dia, você lembra, você acessa a sensação que você teve naquele dia. Logo, um pensamento unido com um sentimento gera um campo eletromagnético que gera uma emoção. O que é uma emoção? É quando a gente une algo que a gente pensou e a gente sentiu. Então, a gente pode sorrir, a gente pode chorar, a gente pode se emocionar. E essa carga emocional faz com que a gente vibre em determinada frequência. E o Hawkins, né? Agora eu não lembro o primeiro nome dele. Não lembro o primeiro nome dele, mas o Hawkins, ele tem a escala de Hawkins, que é um mapa, né? Vamos dizer assim, de frequências correlacionado com as emoções. Então, culpa, medo, raiva. E aí é uma escala, né, de cores. Então, culpa, medo vibram numa escala muito baixa. O mediano ali é a aceitação, neutralidade. Depois, as frequências mais altas é alegria, gratidão, amor. Então, quanto mais a gente tiver sentindo, pensando e sentindo emoções altas, mais a gente vai atrair realidades com frequências altas, né? A matemática é essa. Se você pensa em problema,
fica ansiosa, fica só focando nas contas para pagar e tem só um momento do seu dia que você, ai, gratidão. Não, a conta não fecha, gente. A conta não fecha. E aí você vai acessar o que você é, a frequência que você é, certo? Bom, e aí eu quero trazer um ponto extremamente importante que a gente falou. Eu falei hoje nos stories, dei uma pincelada nesse assunto nos stories, que é o seguinte. Se o coração, veja bem, o coração, ele é 60 vezes mais elétrico e 5.000 vezes mais magnético. O que isso significa? Que ele é mais potente, que ele é mais forte, que o que eu sinto tem muito mais poder do que o que eu penso. Tudo bem por aí? Bom, se o meu coração, ele é a minha força, por que raios o meu foco tá na minha mente? Se a minha mente mente, por que o meu foco tá na mente? E aí, qual que é o ponto? Nós, seres humanos, viemos mais inteligentes, com o poder da inteligência, que na verdade é uma faculdade, né, uma competência de pensar. Se nós somos os únicos seres que podemos pensar, se nós somos os únicos seres que podemos direcionar o nosso pensamento, por que a gente foca no pensamento de algo que a gente não quer? Por que a gente foca nas coisas ruins? Será então que nós, seres humanos, aparentemente mais inteligentes, somos tão inteligentes assim? A gente tem um poder que se chama poder da mente. Mas eu garanto que 99,99999% da população só usa a mente. Não usa o poder da mente. E quando a gente só usa a mente, a gente tende a acreditar nas mentiras que a mente conta. E sabe quais são as mentiras que a mente conta? São as coisas que você ouviu quando você era criança. Que você não é boa o suficiente, que você não faz nada direito, que você tem o dedo podre, que você nunca termina nada que você começa. Essas são as mentiras que a mente conta e reconta, e reconta, e reconta. Porque é um programa. Você tem um programa instalado na sua mente que você acredita que você não serve para nada. Logo, você pensa e o seu foco está no pensamento de que você não acredita em você. Você sente, porque você já passou por uma experiência onde você não pôde confiar em você. Você gera mais disso procrastinando, porque o seu medo de errar é muito maior do que o medo de não fazer. É muito mais cômodo você não fazer do que você ter a certeza que você não vai fazer de forma correta, porque a crença já tá lá. E cada vez mais você vai despedaçando a tua autoconfiança. E a frequência que você tá de desânimo, de não conseguir fazer nada,
de fato não conseguir confiar em si mesma, porque nada do que você faz dá certo e quando você faz dá errado, e todas as suas crenças confirmam isso, te deixam numa energia, numa frequência de culpa, de medo. E como você magnetiza tudo o que você emana, você vai atrair mais disso para você. E quando a gente está com energia baixa, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Isso é bem importante. Toda vez que a nossa energia tá baixa e por muito tempo, o nosso sistema imune também baixa. As nossas células de defesa ficam indefesas. E é porta de entrada para a doença. Então, se você está doente, se você está passando por um processo de doença, ou físico, ou até, gente, que seja uma dor de garganta, a sua saúde está debilitada. Quando chega no físico, é porque o emocional, o mental, ele já está fragilizado. E sabe qual que é o pior disso tudo? Que muitas vezes, não é você que fica doente. É o seu cachorro, é o seu gatinho, é o seu coelho, é o seu passarinho. Porque ele te ama tanto que ele coloca a vida dele à prova para que você enxergue algo que você não tá enxergando. Porque ele te ama tanto que ele pega tudo pra ele. Meu tutor tá desequilibrado. Ele pega tudo pra ele. Ele se carrega daquela energia. E aí ele fica doente no seu lugar. E aí ele muda de comportamento. E aí ele foge. Ou ele morre. Enquanto você não tiver consciência, o teu animal vai sofrer em vão. Ju, eu me sinto tão culpada. Eu também já me senti. Eu também. Mas a partir do momento que você sai da vítima, porque se culpar é estar no lugar de vítima, você assume a responsabilidade de que se você vai ser responsável por um animalzinho, você vai ter que ser responsável em dobro, porque é por você e por ele. Da sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Ou seja, da sua frequência, do seu campo eletromagnético. E aí eu quero voltar no ponto que a gente estava falando, que os seres humanos se acham muito mais evoluídos e inteligentes que os animais. Mas eles não são. Eles não são. Em algum momento da sua vida, lá na infância, alguém te falou assim: engole o choro. Tá tudo bem, vai passar. Deu um beijinho, passou. Você foi lá, você caiu, você se machucou e doeu pra caralho. Sem poupar verbo, doeu para caralho. E aí a sua mãe olhou, ai, coitadinha, caiu, machucou o joelho, ralado, sangrando, ainda me mete um mertiolate. Quem é da época do mertiolate que ardia pra caceta?
E aí ela falou assim pra você: já passou. Mas não tinha passado. Nem tá doendo mais, eu vou dar um beijinho e vai sarar. E aquilo doeu por semanas. Só de pensar dá até um negócio, né? Dá até um negócio. Quando a gente é criança, a gente sente as coisas incondicionalmente. Incondicionalmente. Quando dói, dói incondicionalmente. Quando a gente ama incondicionalmente. Quando a gente ri, é incondicionalmente. Vocês têm lembrança? Porque pra mim é muito nítido. Eu tenho muita lembrança de infância. E eu lembro nitidamente, assim, que quando eu caía muito, tá, gente? A Ariana batia a cabeça em tudo quanto é lugar. Ela batia a cabeça e ralava o joelho. Sempre, sempre. Quando criança, né? Depois cresceu, parou de bater, graças a Deus. Mas minha mãe dizia que eu tinha um ímã na cabeça. Que eu via uma quina e eu dava sempre. E qual que é o ponto? Ao mesmo tempo que quando eu me machucava, doía muito. Eu não sabia lidar com aquela emoção. Quando eu ria, eu gargalhava muito. E as nossas emoções quando são crianças, né? A gente não tem... Eu não lembro se é o pré-frontal, enfim, eu não lembro qual é a localização lá do emocional da criança, que ele é só desenvolvido depois dos 20 anos, inclusive, tá? Mas quando a gente é criança, a gente não tem inteligência emocional, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, então a gente sente tudo intensamente. Então quando dói, dói muito, quando é bom, é muito bom. E quando a gente é adulto, se a gente cai e se machuca, pô, dói igual. Mas a gente tem uma inteligência, tipo assim, não, tá tudo bem, vai passar. A gente se dá uns comandos, né? Umas autossugestão de que, tá tudo bem. E já daqui a pouco esquece da dor. E quando a gente é criança, não. E eu quero trazer uma história de um atendimento que eu fiz hoje. E apesar da live ser o nome, né? O que você pode aprender com os animais... Eu digo que eu aprendo com eles todos os dias. Então eu também tô aprendendo. E hoje eu aprendi mais um pouquinho. E eu quero te contar o que aconteceu hoje no atendimento. A tutora me procurou, queria fazer um reiki no gatinho. Ele tava passando por um processo de ter vomitado, enfim... pegando, né, o emocional dela ali, botando pra fora e tudo mais. E nesse atendimento, né, que eu faço o reiki e a comunicação intuitiva, ele me trouxe uma informação de que os animais sentem exatamente igual as crianças, de forma incondicional. Então, apesar da tutora, veja bem, eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? Apesar da tutora estar mascarando o que ela estava sentindo, o gatinho estava sentindo. Porque enquanto nós, seres humanos, temos o poder da mente de direcionar o nosso pensamento e o nosso sentimento para algo, a gente consegue mascarar as nossas dores através do poder da mente. Mas com os animais, não. E eles vão sentir incondicionalmente. E vai doer igual dói nas crianças. E por que eu tô te falando isso? Por que eu trouxe essa história pra você?
Porque enquanto a gente estiver mascarando as nossas dores, os nossos traumas, enquanto a gente estiver fingindo que tá tudo bem, os animais vão continuar sofrendo. Eles vão sofrer por nós. Porque nós não queremos passar pelo desconforto de sentir as nossas próprias dores. Isso é muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. E eu digo por mim, tá? Digo por mim, inclusive. Porque eu era a rainha do migué, inclusive comigo mesma. Eu mascarava muito o que eu sentia. E eu só consegui, de fato, começar a olhar para as minhas maiores dores quando eu comecei a sentir e focar no meu coração e trabalhar verdadeiramente o meu feminino. Absolutamente tudo está conectado. Tudo está conectado. Travou e voltou? Já? Será? Me manda um coração para eu saber se voltou. Aqui pra mim tá normal. Bom, qual é o ponto? Absolutamente tudo o que você estiver sentindo, o teu animalzinho também vai sentir. E talvez você mascare. Você finge que tá tudo bem. Tá doendo, mas você finge que não tá. Aí você vai preencher aquele vazio, preencher aquela dor com uma comida, compra, com rolê. Cada um com os seus vícios, né? Só que os animais, eles não conseguem fazer isso. Porque eles estão em estado de presença. E é justamente na presença que a gente sente o que a gente está sentindo. Só que estamos numa era do digital onde as pessoas não param para sentir. A gente tá sempre com o celular. Tá comendo, tá com o celular. Tá no banheiro, tá com o celular. Tá tomando banho, tem gente que toma banho mexendo no celular. Você não dá um espaço para sua mente contemplar. E aí eu vou voltar lá naquela pergunta que eu falei do dia mais feliz da sua vida. Provavelmente, o dia mais feliz da sua vida foi um dia que você estava viajando, que você estava num lugar que você nunca tinha ido. Enfim. Mas sem dúvida nenhuma, o dia mais feliz da sua vida foi o dia mais feliz da sua vida até então, porque você estava presente. Eu tenho uma frase tatuada no braço. É só um trecho da frase, mas a frase toda diz o seguinte: o passado já foi, o futuro é incerto. E o agora é uma dádiva, por isso se chama presente. O presente se chama presente porque é um presente. Só que você ser abençoado de Deus, que veio com o maior poder da existência da face da terra, que é o poder da mente.
Você tende a focar nos pensamentos dos dias ruins, dos momentos ruins, das coisas ruins que podem acontecer e que não aconteceram ainda. E o seu medo das coisas ruins acontecerem faz com que você se sinta ansioso por um futuro que não chegou. E vai chegar, veja bem, vai chegar se você continuar pensando e sentindo, porque você é um campo eletromagnético. Tá fazendo sentido? Manda coração pra mim. Vou passar um olhinho, porque a garganta pede. Vi que vocês tinham falado alguma coisa aqui em cima, vamos ver. Eu tenho 2 gatos, um é super nervoso e ela é muito calma. Que parte de você é muito nervosa e muito calma? Pode espelhar outras pessoas da casa também, né? Tem sempre que avaliar, gente. Sempre quando eu trago questão dos animais aqui, sempre se pergunta o que o comportamento dele está relacionado comigo. Se questiona, pergunta em voz alta, deixa a resposta vir. Pode ser que não venha na hora, mas começa a prestar atenção, porque você vai encontrar a resposta. Ó, eu tenho um gato que mora comigo, que tá muito hiperativo, muitas vezes reativo, e tem 3 com meus filhos, que um é calma, o outro medroso e o outro mais velho, temperamental. Veja bem, campo eletromagnético. O seu animal chegou para você por ressonância. Pode ser que você não seja reativa. Pode ser que você não seja, mas o seu animal é ou está. Que parte sua está com raiva? Que parte sua está negando alguma coisa? Esses sentimentos, eles são resistência. Então, se questiona. Autoterapia. Funciona, tá? Mas onde houve o erro da mãe? Não houve acolhimento na hora. Eu não lembro, não sei exatamente que parte que eu falei, que você trouxe essa pergunta. Mas a gente precisa entender que independente das nossas experiências com pai e mãe, hoje somos adultos. E hoje temos responsabilidade de adulto. Isso significa que, independente do que seu pai e sua mãe fizeram, você tem o poder, lembra do poder da mente, de escolher o teu pensamento e o seu sentimento em relação ao que te aconteceu. Isso é ressignificar. Então, a parte de você que fez essa pergunta é a tua parte criança que precisou do acolhimento da sua mãe. Só que a sua criança ainda tá à frente da sua vida, porque senão você não tinha perguntado isso. E isso acontece sempre, isso acontece com a maioria de nós. A nossa criança, ela tende
a se colocar como vítima, a se colocar como culpada, ou enfim, a gente tende a se diminuir por conta das experiências que a gente teve. Mas é você, como adulta, toma uma decisão de fazer diferente e mudar a perspectiva que você tem sobre a sua própria história. Você tem o poder de mudar a perspectiva da sua própria história. Quando você muda a história que você conta sobre a sua história, a história muda. Faz sentido? Então pensa quais são as histórias que você conta sobre a sua história. É uma história de vítima? É uma história de dor? Você vai criar mais disso, mais disso. Provavelmente é a sua criança ferida que está contando a sua história. E ela vai continuar recontando essa história e criando mais dessa história triste. E aí eu te pergunto, você quer chegar nos seus 60, 70, 80 anos contando uma história triste sobre si mesmo? Culpando tudo e todos, menos você mesmo? Olha o que a Thalita disse. Eu decidi mudar as crenças e minha vida está em transformação. É mágico o que está acontecendo. Thalita é minha mentorada, tá? E realmente está sendo mágico. E por que é mágico? Porque ela decidiu. Ela, adulta, decidiu se responsabilizar por ter uma história diferente. Parar de contar a história de vítima. Ela decidiu contar uma história onde ela vai ser a protagonista. Não ser vítima dos outros, do pai, da mãe, das pessoas que vivem com ela. E veja bem, esse é o maior poder que nós temos. Isso é usar o poder da mente. Enquanto nós, seres humanos, tivermos inconscientes do nosso poder, a gente não pode ser chamado de inteligente. A gente não está usando essa inteligência. Se você estiver usando só a mente, você vai estar na mentira. Nas mentiras, nas mentirinhas que a sua mente conta pra você. Parar de culpar as pessoas e assumir a responsabilidade pela minha vida. Cocriar. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu estou mudando também minhas crenças e muitas coisas estão em transformação e tudo isso devo a Ju. Coisas acontecem, mas não devemos maximizar e nos paralisar. Gente, a Bia participou da imersão Espelho, Espelho Meu. E, gente, a imersão, ao meu ver, ainda foi muito simples, tá? Foi assim, arroz com feijão ali, o básico do básico. O que eu tô trazendo aqui pra vocês é muito mais profundo e no final, daqui a pouquinho, eu vou finalizar, eu vou te convidar com força para você participar da Masterclass Multidimensional. O link tá na bio, você vai lá, entra no grupo, porque essa vai ser uma aula fechada.
E lá a gente vai aprofundar, porque aqui a gente tá pincelando, tá? Estamos pincelando. Vocês sabem que a aula comigo é aula mesmo, é conteúdo mesmo. E eu dou uns tapas na cara com carinho. Inclusive, hoje eu estou afiada, né? Mas o lance é o seguinte. Para de se enganar. Para de se enganar. Para de mascarar o que você está sentindo. Enquanto você estiver contando a sua historinha de vítima, a tua vida vai continuar sendo com o papel de vítima. E quem vai sofrer não é você. E é isso que me dá raiva. Eu fico com raiva de ver gente vitimista tendo que levar o bicho no veterinário porque não quer assumir a responsabilidade que a vida tá um caos, que ela perdeu o controle de tudo. E o bicho lá quase passando o 10º melhor. Então, até quando você vai contar as historinhas? Até quando você vai mascarar o que você tá sentindo? Até quando você vai ficar focando em problema que não existe, gerando mais ansiedade em coisa que não existe? Enquanto o seu foco estiver na mente, que é menos potente, você vai criar mais processos que estão registrados no teu inconsciente. Veja bem. Mente consciente, mente inconsciente, tá? A nossa mente consciente é em torno de 5%. E os outros 95% faz parte, né? O que faz parte é a nossa mente inconsciente, que é a nossa mente emocional. Então, se eu penso, olha isso, penso consciente em algo ruim e eu sinto, por exemplo, pensa em bater o carro. Pensei em bater o carro. Senti, criei uma imagem mental de eu bater no carro e aquilo gerou uma emoção. Ai, meu Deus, o coração já acelerou, já deu uma ansiedade. Você gerou uma emoção. Ou seja, a sua frequência baixou para algo linkado com a frequência de bater o carro. Pensou, sentiu, emocionou, gerou uma emoção, linkou com bater o carro. Se você alimentar e trazer cada vez mais para o emocional, você registra essa informação no teu inconsciente, que é a nossa mente emocional. E ela cria mais daquilo na sua vida. Então, as coisas ruins que acontecem, eu tenho certeza que já aconteceu um monte de coisa ruim na sua vida que você falou assim, sabia, tinha certeza. Meu anjo, foi você que criou. Foi você que criou. Mas você não quer se responsabilizar. E aí você conta historinha pra você. E aí eu quero ir um pouquinho mais profundo, tá? Um pouquinho mais. Pincelar, vamos pincelar. Na nossa infância, a gente passa por 7 fases, tá? Não vou abordar todas, mas uma dessas fases, que é do 0 aos 7 anos, a gente cria e forma as nossas crenças base, tá?
Na barriga da mãe, isso acontece muito também. Então, é no plano astral, concepção. São 7 fases, né? Ali do primeiro ao segundo mês, do terceiro ao nono mês, no parto, 6 horas após o parto, do 0 aos 7 anos e do 7 aos 14 anos. Então, são fases onde a gente vai gerando os nossos programas. O que são os nossos programas? As nossas crenças. O que são crenças? O que a gente acredita como verdade absoluta. Beleza? Quando a gente tá na barriga da mãe, tudo que ela sente, a gente sente como se fosse com a gente. Então, se a sua mãe foi, por exemplo, rejeitada pelo seu pai, você vai ter a ferida da rejeição. Porque você sentiu a rejeição da sua mãe, que a sua mãe sentiu, como se fosse sua. Então você pegou pra você. Exatamente isso que os animais fazem, tá? Sente o que a gente sente e pega pra ele. Então, se você, na sua infância, sentiu rejeição, você vai criar mais situações onde você se sinta rejeitado. Se você passou na sua infância, registrou a ferida do abandono na sua base de crenças, né? Você vai gerar mais situações onde você se sinta abandonada. Por que que isso acontece? Porque a base, você foi formada com essa base de crenças. Então você acredita naquilo. E o nosso sistema, a gente é como se fosse um computador. O nosso sistema, ele tende a buscar o que é familiar. E é por isso que você se enfia em relacionamento tóxico. É por isso que você se coloca em situações onde você não é valorizada. Porque o seu sistema está programado para isso. E enquanto você não mudar e olhar de fato para esse seu sistema e como ele funciona, você vai estar vibrando baixo, você vai estar atraindo realidades ruins, você vai estar criando situações ruins para si mesma. Você vai se sentir uma verdadeira bosta. Só que isso não vai respingar em você, isso vai respingar nos animaizinhos. Vocês entendem a profundidade disso? Gente, hoje eu tô puta. Hoje eu tô muito brava. Eu tô falando muito palavrão. E dane-se também. Porque isso precisa entrar na cabeça. E eu vou falar, vou repetir até vocês, sabe? Começar. A Bia já se movimentou, a Thalita já se movimentou. Mas e você que tá assistindo aqui, entendeu? E tá vendo? E tá, legal, faz sentido. Mas e aí, você vai decidir? Você vai fazer alguma coisa? Ou você vai continuar criando mais rejeição, abandono, situação ruim, se colocando como vítima, falando que sua vida não presta e que você não serve pra nada? Tapas com carinho, tá? Tô chacoalhando mesmo pra ver se acorda. Porque... Vou até tomar uma água, fiquei nervosa. Gente, esse é um assunto sério, tá? Eu tô com uma missão. Eu tô com uma missão muito forte no meu coração de trazer consciência para as pessoas, para os animais sofrerem menos. Menos. Só que é um trabalhinho de formiga. É um trabalhinho de formiga. Então, enquanto isso fizer sentido só pra mim,
esse conhecimento vai ficar só comigo. Mas a partir do momento que fizer sentido pra você, e você fizer algo com isso, e você proliferar isso, multiplicar isso, essa informação, trazendo consciência para as pessoas que você conhece que tem animaizinhos, aí, meu anjo, aí vai ficar bom. Aí eu vou subir um degrauzinho aqui na minha missão. Porque enquanto esse conhecimento estiver só aqui, só comigo, eu vou ter muito trabalho. Então você, escuta bem, você que tá ouvindo isso tem a responsabilidade de alertar pessoas que têm animais para que elas tenham mais consciência. Ju, mas eles não acreditam em nada. Gente, isso não é sobre acreditar. Isso não é crença. Isso não é sobre fé. Porque eu tenho certeza. E você vai tirar a prova comigo. Você pode falar com a pessoa mais cética do mundo. Mas se ele tiver um animalzinho, ele vai falar, ele é muito parecido comigo. Eu não sei como, mas ele é muito parecido comigo. Pronto. É isso. E se a pessoa começar minimamente, a melhorar a própria vida, tendo hábitos melhores, tendo rituais, prestando atenção no foco dos próprios pensamentos e dos próprios sentimentos, parte da minha missão já valeu. Então eu espero de verdade que você saia daqui com essa missão também, porque isso não é sobre a gente, é sobre eles. E se você não quer que eles sofram, você precisa ser responsável na tua missão como tutor, como amigos de tutor. Tudo é um espelho. Absolutamente tudo é um espelho. Tudo que está ao nosso redor é sobre a gente. E as pessoas que chegam para nós são atores que ajudam a nos curar. Então, alguma coisa te trouxe aqui hoje. Alguma coisa em mim conecta com você. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O que você vê em mim está em você. Não é sobre mim, é sobre você. Sobre o que você pensa sobre você. E eu quero falar sobre isso aqui. Quase que abre, hein? Tem um tesouro neste baú. E eu quero apresentar esse tesouro para você na Masterclass multidimensional, que vai ser gratuita no dia 13 de novembro, segunda-feira que vem. Às 20 horas eu coloquei, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Nessa aula a gente vai aprofundar. A gente vai aprofundar mesmo. Porque você vai entender de fato o que você precisa fazer. Para onde que você precisa olhar para melhorar não só a sua vida, mas a do seu animalzinho. Por que eu trouxe o baú?
A gente passa a vida toda buscando o tesouro no final do arco-íris. Vocês lembram quando alguém te contou isso? Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava arco-íris. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa história. E a minha mãe falou, né? No final do arco-íris tem um pote de ouro. E eu, que legal! Vamos até lá? E eu lembro que minha mãe foi. A gente sempre corria atrás do arco-íris, né? Até o final do arco-íris para ver se achava alguma coisa. E eu percebi... A primeira coisa que eu percebi foi... Parece que a gente nunca chega no final do arco-íris. A gente anda... E parece uma ilusão. Mas eu entendi também que a busca pelo tesouro, ela existe. A gente está sempre buscando por algo. Mas quando a gente encontra o verdadeiro tesouro, o arco-íris ele fica muito mais bonito. Eu gosto dessa analogia do arco-íris e, inclusive, eu tenho uma meditação que geralmente eu passo essa meditação para as pessoas que tiveram ou animal desaparecido ou tiveram, né, o animalzinho que fez a passagem, para se conectar. É uma meditação muito especial e eu coloquei ela ali outro dia, inclusive. Mas o que eu quero trazer para vocês na Masterclass Multidimensional é um mapa. É um mapa onde você vai, de fato, entender qual é o caminho para achar o tesouro, onde você vai ajudar você e o seu animalzinho. Porque ninguém te conta. Ninguém te conta como que chega até o tesouro. Mas existe um caminho. Mas você precisa decidir. Então, se fizer sentido para você, tudo isso que eu falei aqui hoje, eu quero que você entre no grupo da Masterclass, que o link tá lá na bio. Ou nos stories, eu acho que eu coloquei lá hoje também. E na Masterclass eu vou te dar esse mapa. Hoje a gente pincelou, dei umas pistas do que a gente vai falar, né? Do percurso do mapa. Mas, para você que ficou aqui até o final, na Masterclass, mais do que isso, né? Eu vou te apresentar uma transformação. Como que a gente transforma dor em ação? Através do caminho do coração. E para a gente acessar o caminho do coração, a gente precisa passar por um processo onde a gente vai se alinhar com ele, elevar a nossa frequência, elevar a nossa energia. Porque o nosso coração, lembra, é muito mais potente do que a mente. Então, na Masterclass, eu vou lançar a iniciação multidimensional. E para você que está aqui até o final, como eu tenho feito nas outras lives, eu estou abrindo um valor de pré-venda. Porque na iniciação multidimensional, na Masterclass multidimensional, eu vou fazer o lançamento e o valor vai subir. Então, o valor hoje da iniciação multidimensional é 1007 ou 12 de R$100. E tá ridículo, ridículo. Por quê? Nesse processo, nessa iniciação, você vai
além de ter todas as aulas do portal multidimensional, você vai sair habilitada a ser terapeuta multidimensional. Esse é um processo que é um divisor de águas. Vocês sabem o quanto eu exalto a TM, mas mais do que isso, passar por esse processo de iniciação é um despertar do coração. Isso realmente acontece. O chakra cardíaco abre e você se alinha, eleva a frequência, você dá um salto de frequência, onde você acessa realidades alinhadas com o teu propósito. Por isso que se você tá perdida, se você não sabe o caminho, se você tem dúvida, se você tá extremamente conectado com a sua mente e desconectada com o seu coração, você precisa passar por um processo iniciático. Você precisa. E se você não fizer isso, quem vai sofrer são os seus animais. E o melhor de tudo, não é você ser terapeuta ou trabalhar com a terapia multidimensional. Isso é maravilhoso. Mas o melhor é que você vai poder aplicar nos seus animais. E eu digo que a terapia multidimensional nos animais, ela é milagrosa. É milagrosa. É surreal. É surreal. De verdade. Eu fico muito emocionada porque é nítida a diferença de como é esse processo para os animais. E, gente, 12 vezes de R$100 com uma sessão que você fizer por mês, você já pagou o investimento de pré-venda, tá? Pré-venda, porque na Masterclass esse valor vai subir para 1.497, beleza? Bom, é isso. Qualquer dúvida, me manda no direct ou me chama pelo link da bio. Não coloquei o link ali, eu cheguei a colocar, mas depois eu tirei, porque eu precisei reformular algumas coisas. Mas se você sentir esse chamado, se fizer sentido pra você, não só por você, mas para ajudar os seus animais, é um investimento que vai ser um divisor de águas na sua vida. E tudo vai mudar. Absolutamente tudo vai mudar. Então, se fizer sentido e ressoar no seu coração, me manda uma mensagem que eu te mando o link para fazer o pagamento da pré-venda. Lembrando que a Masterclass multidimensional, que vai acontecer na segunda-feira que vem, o valor já vai ser totalmente diferente, tá bom? É isso, um beijo e eu vejo vocês.